Fala galerinha, tudo tranquilo aqui, professor da Dencat. Nós vamos agora falar sobre sujeito. Rapaz do céu, como isso é importante e como eu sofria quando estava lá no ensino fundamental, no ensino médio, primeiro grau, segundo grau, quem é velho, né? Cara, como eu sofri esse negócio de sujeito, hein? Na verdade, quando o professor explicava sujeito na sala, assim, eu entendia. Na hora da prova eu errava tudo. Porque eu achava que sujeito era o termo que vinha no início. Sujeito é o termo que praticava ação. E eu, na verdade, eu não achava nada. Eu era mais perdido que não sei o que, né? Enfim, cara, sujeito é muito importante, tá? Mas antes de entrarmos realmente no sujeito, essa é a nossa primeira aula de análise sintática. Você vai falar, ah, sim, claro, análise sintática, né? O que é isso? Vamos lá então, vamos começar este nosso... É como se fosse um terceiro bloco, tá? O nosso primeiro bloco foi a parte de fonologia, fonética, fonologia e ortografia, né? Acentuação gráfica, uso dos porquês, esse era o primeiro bloco. O segundo bloco foi das classes gramaticais, substantivo, adjetivo, advérbio, pretérito perfeito, isso, beleza. Agora o nosso terceiro bloco, terceiro e penúltimo bloco, eu acho, do curso, nós vamos falar de análises sintáticas. Vamos falar, o que é isso, professor? Então vamos lá, presta atenção que o negócio aqui é massa. Pra mim, às vezes você não é até agora, mas vai ser agora, vamos lá. Então, o sujeito, beleza. Então, a gente precisa da definição, né? Vocês sabem que o professor adora definição, e tá aí, ó. O que é isso, professor? O que é análise sintática? Primeiro eu já quero chamar a sua atenção a isso aqui, gente, ó. Este nome, ele já nos diz algumas coisas, ó. Análise. Cara, quando alguém vai analisar alguma coisa, análise significa que você vai parar e analisar, não é assim? Por exemplo, um mecânico vai fazer análise do carro para ver o que tem de problema ali, não é verdade? Sim. Toda vez que o mecânico abre um carro para analisar, é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo problema? Não. Quando um médico vai, sei lá, vai fazer uma biópsia, sei lá o que é biópsia também, vai fazer uma análise do paciente. É sempre o mesmo problema que tem na pessoa? Não, gente. Ou seja, a análise, ela depende. Coloque isso na sua cabeça que você não vai errar. A análise depende. O mecânico, ele depende de várias coisas para fazer a análise. O médico também. Aqui, gente, na língua portuguesa, tudo depende. Então coloque uma coisa na sua cabeça. Ah, o sujeito é um negócio que vem no início. Não, 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 não. Cada frase é única. Por quê? Porque o nome é análise. A gente vai ter que analisar. Não tem como eu falar para você que sempre é isso. Não, tá? A gente sempre vai ter que analisar. Não é decoreba. Ah, é análise. Beleza? Beleza. Então vamos lá. A definição é essa aqui, ó. Estudam-se as relações entre os termos da oração. Tá, relações entre termos da oração. Que diacho é oração? Coloque uma coisa para mim, por favor. Oração é sinônimo de verbo. Opa, então já tem uma informação importante, não tem? Claro que sim. Então, oração é sinônimo de verbo. Beleza? Belezinha. E quais são esses termos aqui, professor, que o senhor colocou? Vamos lá. Eu tenho basicamente dois termos. Eu tenho o sujeito e eu tenho o predicado. Fala, eu acho que eu já vi esse negócio alguma vez na vida. Já. Já. Eu tenho o sujeito e eu tenho o predicado. Então vamos lá, presta atenção, que isso aqui é o básico, é o início, tudo bem? Então, toda vez que eu tenho verbo, eu tenho oração. Professor, mas eu não vou chamar de verbo? Vai, mas eu vou chamar também de oração. O verbo é aquela palavrinha soltinha ali. A oração é tudo, beleza? Não é assim exatamente, mas você pode entender como isso, por enquanto. Então, toda vez que eu tenho verbo, eu tenho oração, beleza? Quando eu tenho essa oração, eu vou ter sujeito e predicado. O erro é achar, desculpa, que o sujeito é o termo que vem no início e que o predicado é o que vem depois. Negativo, gente. Não, isso está errado. Professor, mas se está errado, qual que é o certo então? Vamos lá, presta atenção. O que você pode anotar por enquanto? Vamos lá. Sujeito, gente, é o assunto da frase. Sujeito é o assunto da frase. Sujeito é o assunto da frase. Predicado. Predicado é o que se diz sobre o sujeito. Então, sujeito é o assunto da frase.
predicado é o que se diz sobre o sujeito. Aí vai falar, lógico, eu não sei disso. Tá vendo? Então, assim, essa é a definição, beleza. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Vou dar um exemplo simples. Essa aula é simples. Depois a gente vai começar a complicar, tudo bem? Ela é simples. Vamos lá. Então, exemplo. Se eu falasse assim, ó. João passou na prova. Vamos lá. Se fosse para você falar para mim, gente, quem é o assunto da frase? Qual é o, entre aspas, qual é o principal termo aí? Sabe assim, essa questão do assunto é interessante. Sabe quando você está fofocando com uma pessoa sobre outra? Já fez isso, né? Já fez isso. Deu risada agora, não deu. E aí, você tá falando sobre a pessoa, né? Oh, sabe? Ixi, aquela não presta não. Aí do nada a pessoa chega. Aí o que você fala? Ei, vamos ficar quieto porque o assunto chegou, né? Assim que você fala? Sim. Você estava falando sobre ela, não é? É um assunto. Cara, essa frase está falando sobre quem? Sobre o João. Então, João é o meu sujeito. João, aqui, ó. O João é o nosso sujeito. É o assunto da frase. Ah, é só isso aí? Ah, em frases simples né? Mas depois nas frases complexas que o trem começa a apertar. Mas calma, que a gente tem que partir do início, sempre, tá? Então, o João é o nosso o quê, gente? É o nosso sujeito, porque é o assunto da frase. É o assunto da frase. Tudo bem? É o nosso sujeito. Tá. E o que é o predicado, gente? Galerinha, eu gosto de pensar assim, ó. Eu tenho duas coisas. Duas. Se eu já achei a uma... Opa, vou tirar isso aqui melhor. Tirar assim é difícil. Eu tenho duas coisas. Se eu achei uma, o resto é a outra. Se eu já destaquei que João é o sujeito, passou na prova, necessariamente vai ser o quê, gente? Vai ser o predicado, cara. Necessariamente vai ser o nosso predicado. Professor, faz um pouco de sentido, não faz? Faz total sentido. Então, ó, passou na prova, essa expressão aqui, ela vai funcionar como nosso o quê, gente? Como nosso predicado. Então, passou na prova é o nosso predicado. Se você parar para analisar, tudo que eu coloquei agora faz sentido. Lógico que faz, tá certo, né? Ó, João é o assunto da frase. Passou na prova, gente, não é o que se diz sobre ele, não é aquilo que a gente fala sobre ele. Ó, a gente, por exemplo, tá fofocando sobre alguém. Esse alguém é o sujeito. A fofoca em si é o predicado. Cara, o João chegou tarde ontem, né? Quem que é o sujeito? João é o sujeito, é o assunto. O que a gente está falando sobre ele? Qual que é a fofoca? Que ele chegou tarde. Tá vendo? Sujeito e predicado. Essa é a primeira visão que vocês têm que ter. Professor, mas o sujeito está no início aí, ela poderia estar no final? Sim. Se eu falasse assim para você, ó. Ficaram tristes as duas garotas. Cara, qual que é o assunto? Quem que é o sujeito? As duas garotas. Qual que é a fofoca que a gente está fazendo? Que elas ficaram tristes. Então, ficaram tristes, predicado. Sujeito é garotas. Tá vendo, gente? Então, não adianta ficar decorando, não. No início. Não. A gente tem que analisar. Tudo bem? Beleza. Aí você vai falar assim, professor, tranquilo. Mas esse exemplo aí, ele é até de boa. O problema é quando chega aquela frase gigante que eu não sei por onde começar. Pois é, por isso que a gente tem que avançar um pouquinho mais. Tudo bem? A gente não pode ficar só nisso aí, porque só isso não vai resolver todos os nossos casos, todos os nossos problemas. Vamos lá então, ó, presta atenção. Vamos lá. Vamos falar especificamente sobre o sujeito. Gente, olha isso aqui que eu trouxe a vocês, ó. Isso aqui é extremamente importante. Não há definição perfeita de sujeito. Não existe, gente. Professor, mas como assim? O senhor acabou de falar nesse papo de assunto aí. Mas aquilo ali é regra. Ai, meu Deus. Não. Para de moagem. Se eu tenho uma coisa que dá certo 90% das vezes, você tem que, por enquanto, saber os 99%, que aquele 1% é vagabundo, como diz o poeta, né? Tá? Então eu já quero que você coloque na sua cabeça. Não há definição perfeita de sujeito. Tudo bem? Não existe. Tá, professor, mas o que eu vou fazer? Numa frase pequena assim eu consigo, e numa frase grande? É aí que eu trago uma alternativa para você conseguir identificar o sujeito. Com a prática, você vai ficando craque.
com a prática, você vai bater o olho e vai falar, ah, ali é sujeito, ali é o objeto, ali, beleza? Então vamos lá, ó. Qual que é a minha dica, ó? Então não existe essa definição perfeita, no entanto, existem algumas características acerca deles. Anote isso aqui, tira um print disso aqui, que isso vale ouro, rapaz. Isso aqui você não vai encontrar em livro, qualquer livro não, hein? Vamos lá. Qual que é a definição que o professor Helder, qual que é a definição da qual eu gosto mais? É esta aí, gente, ó. Sujeito é o termo que mantém uma relação, cara. Tá aqui a palavra mágica. Relação. Relação com o verbo. Essa relação, nós vamos estudar depois, é o que nós vamos chamar de concordância. Ah, eu acho que eu já ouvi falar sobre isso, né? Concordância verbal. Isso. Mas grave o seguinte, ó. O sujeito, ele mantém uma relação de concordância. O que vem a ser essa tal dessa concordância? Gente, concordância é a relação de singular e plural. Professor, mas como assim? Não estou entendendo nada. Então vamos lá, presta atenção, presta atenção. Às vezes encontrar o sujeito não é tão simples, né? Então a gente pode encontrar o verbo. Opa, verbo você sabe, cara, nós já estudamos o verbo aí há muito tempo, né? Verbo é aquele termo que indica ação, estado da natureza, ou pode indicar uma ligação, né? Enfim, e é o termo que pode ser conjugado, você sabe disso? Beleza. Então o que você vai pensar? Cara, às vezes eu não sei encontrar o sujeito, mas eu sei que o sujeito ele mantém uma relação com o verbo, ou seja, ele fica igual, concordar é igual, concordância, igualdade. Pois é, tá, beleza. Então vamos lá. Após a confusão, as meninas foram à coordenação. Se você for naquele papo de, qual que é a fofoca? Quem é a fofoca? Você consegue, né? Cara, quem que é o assunto aí? É sobre quem que eu estou falando? Sobre as meninas. Tá, mas e se não desse pra fazer isso? Se a frase fosse gigante, o que você vai falar? Opa, o professor falou que o sujeito, ele estabelece uma relação com o verbo, né? Então vamos lá, ó. Qual que é o verbo aqui, gente? O verbo é foram. Porque eu posso conjugar, né? Elas foram, elas iam, eu ia, eu fui, elas irão, perfeito, esse é o verbo. Tá. Perceba que esse verbo, ele está no singular ou no plural, gente? Singular ou plural? Plural, não é? Beleza. Por que será que ele está no plural? Opa, se ele está no plural, significa que o sujeito também está no plural. Acabei de falar isso pra você, cara. O sujeito mantém uma relação com o verbo de concordância. Você já falou um nós vai na vida? Já. Nós vai lá. Alguém já te corrigiu? É nós vamos? Sim. Mas por quê? Aí você pergunta, por que é nós vamos? Aí a pessoa vai falar assim, porque sim. Você fala, não. É porque o sujeito mantém uma relação com o verbo. Quem que vai? Nós vamos. Então tá aí, ó. Cara, quem é que foram à coordenação? As meninas. Então percebam que as meninas superpoderosas não, né? As meninas, esta expressão aqui, ó, as meninas, essa expressão funciona como nosso o quê, gente? Como nosso sujeito. Sujeito. Por que eu percebo isso? Porque, ó, consegue perceber que meninas, as meninas, têm uma relação direta com o verbo? Como assim? Cara, ó, as meninas foram. Se eu coloco a menina foram, a menina foi. Verdade, né, professor? Tem uma relação direta, né? Isso, essa relação é aquilo que a gente chama de concordância verbal. Então peraí, professor, só um pouquinho. Quer dizer então que eu posso falar que o sujeito, eu posso encontrar o sujeito a partir do verbo? Isso, garoto. Como, professor, que eu posso fazer isso? Ora, se um fica igual ao outro, é só você perceber como que você encontra isso. Eu tô pegando mais ou menos. Então presta atenção. Para você encontrar, você pode fazer duas perguntinhas. Quais são essas duas perguntinhas? Você pode fazer a perguntinha quem? Você pode fazer a perguntinha quem? Geralmente, quando você fizer essa perguntinha quem, vai fazer a pergunta para quem? Para o verbo, né? Geralmente, quando você faz essa pergunta, você já encontra. Mas existem alguns casos que você não vai encontrar. E aí, você pode fazer a segunda perguntinha, que é a pergunta o quê? Agora, presta atenção, olha para mim, não pisca não. Tem que ser necessariamente nesta sequência. Tudo bem? Porque se não for nessa sequência, você pode acabar encontrando o objeto direto. Lembre-se, quem,
99% das vezes você vai encontrar com quem. Não encontrou, faça a pergunta o quê? Tudo bem? Mas calma, a gente vai indo aos pouquinhos que você vai entender. Por exemplo, ó, se eu falasse aqui, ó, foram a coordenação. Cara, quem é que foram? As meninas. Pronto, acabou. Ah, verdade, né? Isso, verdade. Então pronto, você acabou de encontrar o que, gente? O sujeito, não é verdade? Sim. Eu tenho quantas coisas? Duas coisas, sujeito e predicado, não é verdade? Isso. Significa que o que eu vou destacar para você agora, ó, após a confusão, foram à coordenação. Isso aqui é o que, gente? É o meu predicado. Aí eu vou falar, uai, mas o sujeito pode estar no meio do predicado. Lógico que pode, rapaz. Lembra que eu falei para você? A gente tem que analisar a frase. Tá vendo? Então, o sujeito e as meninas foram à coordenação após a confusão, é o nosso predicado. Lembre-se, sujeito e predicado. Sujeito é o assunto da frase, é o termo que mantém a relação com o verbo. Então, se eu olhar o verbo, eu consigo encontrar o sujeito. Beleza? Tranquilinho, né? Então, aí, atividade para você. Pause aí e tente fazer esta aí para a gente finalizar a aula e para a próxima. E aí? A alternativa em que a palavra destacada funciona como sujeito. Resposta, 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 resposta. Respostita, letra E. Professor, por quê? Vamos lá, ó. Muitas coisas acontecem comigo. Cara, quem acontecem? Não sei. Opa, não deu, mas eu tenho outra perguntinha, né? Acontecem o quê? O que que acontece, gente? O que que acontece? Muitas coisas. Então, o sujeito aqui seria o quê? Muitas coisas. Perceba, ó, não está no plural? Aham. O verbo está no plural. Ah, verdade. O ar estava muito gelado. O verbo estava. Quem estava, gente? O ar, né, gente? Então, o ar é o sujeito. Gelado é o quê? Não interessa. Depois a gente fala. O ônibus parou em diversos lugares. O verbo é parou. Quem parou? O ônibus. O ônibus que parou. Beleza, tranquilo, né? Na saída, o advogado proferiu, o verbo proferiu. Quem é que proferiu, gente? O advogado proferiu. Então, o sujeito é advogado. Colocou aqui na saída. Não, nada a ver, né? Em meio à confusão, aqui o destaque era duas crianças, né? Ó, nasceram duas crianças. Quem nasceram, gente? Duas crianças. Tá vendo? Então, a gente encontra a resposta certa, a letra I. Galerinha, o assunto de análise sintática é um assunto gigante, mas a gente vai falando aos pouquinhos. Espero que você tenha entendido. Deixa o like aí. Até mais.